Chegando com mais um vídeo, Antony Galvão, para o canal Pilastra da Verdade. Um abraço de coração a todos vocês, de todos os lugares do Brasil. Um abraço a Mari, que conversa comigo do WhatsApp. Um abraço a todos de uma forma geral. Olha só, o que eu vou falar hoje é muito sério, muito legal também. E eu sei que religioso não gosta de canal ateu. Religioso fala o seguinte: quando vê alguém assistindo algum vídeo de um canal ateu, exclama e diz: você assistindo um canal ateu? Mari, que eu mandei um abraço para ela, que é uma colega do WhatsApp, falou para mim que um dia ela estava assistindo um vídeo meu e chegou uma pessoa na casa dela. Eu não acredito que você está assistindo um canal ateu, ou seja, não para ouvir o que nós estamos falando. Só porque carregamos esse título, nós podemos falar o máximo possível a favor de famílias, de pessoas, contra qualquer tipo de coisa ruim, como racismo, homofobia, contra qualquer tipo de preconceito, contra pedofilia, feminicídio, machismo. A gente pode falar contra tudo isso, a gente não presta porque a gente carrega o título ateu. Ateu para esse povo é um herege endemoniado do mal. E que quando ele fala algo bom, aquilo não é bom, só porque ele carrega isso. Porque isso foi aplicado na mente desse povo de uma forma negativa desde a infância. Ateu só porque carrega o nome. Eles nem entendem que a palavra ateu tem um significado tão simples: descrença em divindades. Só isso. Que eles acreditam em livre-arbítrio é apenas o livre-arbítrio que eles acreditam. Que eu não acredito em livre-arbítrio, mas eles acreditam de descrer. Só por conta disso. Tudo que fala, pode falar, dar bons conselhos, mas não presta. Os bons conselhos não prestam, porque é um ateu que está falando. Infelizmente o que acontece no nosso país é isso. Só porque a pessoa tem um título. Porque a pessoa que tem um padrão religioso na mente já está programada para torcer contra a gente. Contra, por conta do nome. É a mesma coisa. É a mesma coisa de quem torce para o Flamengo. Por exemplo, apenas um exemplo aqui. Quem torce para o Flamengo vai para o estádio ou vai assistir na televisão para torcer para o Flamengo. O Flamengo pode jogar contra Barcelona, contra Real Madrid, Chelsea, que são times da Europa caríssimos, né? E bons. Mesmo assim, o flamenguista vai ali dizendo: o bom é o Flamengo, quem vai ganhar é o Flamengo. Palmeirense é a mesma coisa, corintiano é a mesma coisa. Se vai no estádio, ele já vai programado para torcer contra o outro time, porque ele vai torcer pelo time que é dele, que é o que ele ama. Normal, isso é normal, no futebol é normal. Ele não vai aceitar nada que o outro time fazer. Dificilmente o outro time adversário, se fazer um gol bonito, um golaço de bicicleta, etc., ele vai aplaudir. Não, ele vai ficar com ódio do cara que fez. Porque ele está torcendo para o outro lado. A mesma coisa é o religioso. Só porque nós carregamos o nome ateu, agnóstico, não acreditamos em divindades, tudo que nós falamos, mesmo que nós aqui podemos dar um show de coisas, de palavras boas, positivas, nós não prestamos. E é desse jeito. E eu lembro-me muito bem que eu fui ouvir um debate entre religiosos de várias denominações e um ateu, que era o Daniel Souto Maior, que foi, se não me falha a memória, aconteceu isso, você pode procurar no Google ou no YouTube que você vai achar. Foi na Rede Globo, no programa do Bial. E eu fui já preparado a assistir para torcer para o Silas Malafaia. Não, eu já fui para torcer para ele, porque na época eu era religioso. Eu não fui ali para observar o que era falado pelo chefe de Umbanda, pelo Daniel Souto Maior, ateu, pelo padre que também participou. Não, eu já fui programado mentalmente
para torcer para o Silas Malafaia. Silas Malafaia falou um monte de besteira e eu torci para o Silas. Aí sim, ó, o certo é esse aí. Já o Daniel Souto Maior, porque era ateu e falou um monte de coisa dentro da racionalidade, eu fui contra. Não, esse cara não entende nada. Porque é assim a mente do ser humano. Mas o ser humano tem que parar com isso, tem que observar a lógica da realidade da coisa, independente do que a pessoa é ou não, se é pai de santo, se é bruxo, se é satanista, se é ateu, se é padre, se é papa, se é apóstolo, se é o que for. Tem que observar o que a pessoa fala e o que acontece realmente do dia a dia, se tem a ver com aquilo que a pessoa fala. Então, dificilmente um religioso vai parar para assistir um canal ateu só porque carrega o nome ateu, porque ele prefere assistir, ouvir as mentiras que o líder dele fala na igreja, que quando ele sai, nada disso de realidade, saindo da porta da igreja, encara a realidade de frente, que é totalmente o contrário do que acontece dentro das igrejas, na tribuna, mas mesmo assim, eles acreditam nos mentirosos, só porque carregam o nome de pastor, padre, chefe religioso, líder religioso, autoridade religiosa. Meu pai dizia isso quando eu era pastor, quando meu irmão era pastor. Vocês são autoridades religiosas. A gente podia mentir, se quisesse mentir, o tanto que quisesse lá na tribuna, para tentar chamar atenção. Tô dizendo que eu nunca fiz isso, mas tem gente que faz. Não, mas tem que respeitar, porque vocês são autoridades religiosas. Mas se eu chegasse lá e dissesse, não, a partir de hoje eu não acredito nada disso, eu sou ateu, não acredito, só acredito quando eu ver, e aqui agora eu vou aconselhar você a se cuidar. Cuidar dos seus filhos, da sua família fisicamente, independente de crer ou não. Aí eu ia sair chotado de lá de dentro, porque é assim que o ser humano é, infelizmente. Mas você que é racional, não importe para isso, você que está numa dúvida, assiste os vídeos, observe e depois faça comparações. Você não é obrigado a ouvir o que eu estou falando e sair já acreditando. Mas também você não pode sair desacreditando sem primeiro checar, sem primeiro observar, sem primeiro examinar e ver se de fato é verdade o que esses pastores falam. Eles querem é dinheiro, querem é grana. Mas a mente brasileira religiosa, ela é impregnada com algo que foi programado desde a infância. Eu estava conversando com Rafael não, Daniel. Eu tenho também um amigo chamado Rafael, que de vez em quando fala comigo. Vários, né? Tem um que é ateu, que também, bem antes de mim, de ser ateu. Eu lembrei do nome dele também aqui. Um abraço a Rafael, que hoje habita em Nova Zelândia. Mas o Daniel, que fala comigo pelo WhatsApp, ele escreve sempre aí com letras maiúsculas, gente boa demais, um cara super inteligente, que também não engole qualquer coisa. Eu estava conversando com o Daniel sobre a minha infância antes do protestantismo. Eu sou de um tempo que o catolicismo na minha casa, na casa da minha mãe, era tão extremo que tinha uma prisão mental até maior do que no protestantismo depois que eu participei. Eu vou dizer como. Minha avó era católica de um jeito, e o pessoal daquela roça ali, minha avó tinha uma reverência ao padre da igreja de São Francisco de Assis. Ele morava em outra cidade, ele tinha a barba bem grande assim, foi o que me batizou, jogou água na minha cabeça. E batizou assim, como criança, porque eu fui batizado 2 vezes, como criança e como protestante. E como criança eu fui batizado pelo padre e pela apresentação de 2 padrinhos. Um que era tio meu, irmão do meu pai, e a madrinha, uma que criou o meu pai, porque meu pai não conheceu nem pai e nem mãe. O pai, quando o pai dele morreu, ele tinha 10 anos de idade. E a mãe morreu, ele estava criança ainda, bem novinha. E de pai bem pouco. E eu tinha 2 padrinhos da igreja católica. A que criou meu pai, depois que a mãe morreu e que o pai dele morreu. E um tio, irmão do meu pai, que foi meu padrinho. Mas era uma reverência tão grande
do catolicismo era uma reverência tão grande, santos, imagens, que quando chegava a época, o dia de Sexta-feira da Paixão, você não podia nem pensar de falar a palavra carne. Não, porque é peixe que come. E tem lugar ainda que ainda segura essa tradição, peixe. Porque eles diziam o seguinte, não pode falar de carne, ninguém come carne Sexta-feira da Paixão, ou seja, na Semana Santa, suposta Semana Santa. Não pode, por preço nenhum. Porque Jesus, como carne e osso, ele foi ferido. Então faz lembrar, quando você come carne, lembrar da carne de Jesus. Não pode. De jeito qualidade, não pode. Como diz um cunhado meu, de jeito qualidade. E era extremo. E o dia de Sexta-feira da Paixão era tão extremo que eu, como criança, na época, eu tinha que acordar cedo, dia de Sexta-feira da Paixão, e joelhar diante da minha avó e proferir a frase: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, bença minha avó. E eu joelhado diante dela. E ela, séria, para sempre seja louvado, Deus te abençoe. E eu tinha que fazer aquilo ali com todas as pessoas mais velhas que chegassem na minha casa. Podia ser tio, podia ser quem for, eu tinha que ajoelhar. E era o dia que eu sentia mais vergonha na minha vida. Eu me sentia humilhado, mas eu não podia dizer nada. Porque eu achava aquilo uma humilhação. E precisa isso? Minha avó dizia, tem que ajoelhar diante dos mais velhos. Muitas vezes o cara tava cheio de cachaça. Tava ali naquela situação. E eu tinha que ajoelhar diante da pessoa. Era o dia que... Pensa num dia que eu não queria que chegasse. Era o dia de Sexta-feira da Paixão. Olha como era extrema a religião católica no local onde, antes do protestantismo, antes de eu me tornar protestante. Olha a prisão que eu vivi. Era uma reverência. Aí eu conversando com o Daniel, falei, teve um dia, Daniel, de Sexta-feira da Paixão, que eu me lembro que eu me ajoelhei diante de pessoas para pedir a bênção umas mais de 20 vezes no dia. Eu gostava de ficar mais lá pelo quintal, pelo mato, para não chegar perto de pessoas, porque eu sabia que se eu chegasse, tinha que reverenciar, tinha que fazer isso. E isso todo mundo fazia na época. Cara, quando eu fui para a igreja protestante, aí eu me livrei disso. Porque tudo que eu fiz lá na católica, aquilo ali era tudo sacrifício de tolo. Que é assim, o cidadão passa o tempo todo na católica, quando vai para protestante, começa a endemoniar a católica. Não, eu vivia fazendo a vontade do diabo, do demônio. E toda aquela reverência de Sexta-feira da Paixão, de Semana Santa, já não serve mais para o protestante. Aquilo ali tudo é um sacrifício de gente besta e tá fazendo aquilo ali para ir pro inferno. Que é chamado de idolatria. Cara, a mente do nosso povo vem programada em religião, qualquer religião, tanto faz. Catolicismo extremo. Até que a igreja católica agora mudou muito, não tem assim tanta regra. Não tem. O cidadão faz o que quer e diz que é católico e tá tudo bem. Vai na missa lá, recebe a chamada hóstia, né? Romugar e tá tudo em cima. Mas podia ser protestante, de candomblé, de umbanda, de quimbanda, e católico, que são as religiões que são mais fortes aqui no Brasil, mesmo porque eu sou baiano e aqui na Bahia existe uma reverência muito grande ao catolicismo, umbandismo, candomblé, e essas religiões afros aqui são bem reverenciadas. Eu já falei, respeito pessoas, sou contra qualquer vandalismo, sou contra qualquer tipo de intolerância, mas eu estou criticando aqui de uma forma respeitosa essas pessoas. Mas é uma prisão mental tão grande que, se você não tiver cuidado, você passa o resto da tua vida aprisionado em crença religiosa. Se você gosta, tá tudo bem. Se você faz porque você ama, que você gosta, tudo bem. Agora os transcendentes, esses nunca vão aparecer, porque são fantasias da mente dentro de um mundo fantasioso. Então, nós falamos aqui não induzindo pessoas a deixar sua zona de conforto e viver de qualquer jeito, fazendo coisa errada. Não, gente. Não
Não tem um vídeo meu aqui na internet, mais de 800 vídeos, não tem um vídeo tentando fazer você viver ao léu de qualquer jeito fazendo coisa errada. São vídeos orientadores para você se cuidar contra qualquer violência, principalmente a pessoas inocentes, que sejam dentro ou fora das religiões. O meu trabalho é esse, gente. Então, há esse preconceito muito grande, discriminação a pessoas por pensar diferente, por ideias diferentes. Por quê? Porque dentro das denominações são treinados, adestrados, que é uma linguagem para você entender, aquele dogma, aquela doutrina. Não, se você tem que entender que a doutrina certa é essa daqui. Essa daqui. Uma igreja está aqui pregando, falando que Jesus é isso, Jesus é aquilo. Outra igreja na esquina, outra de frente, cada uma com doutrina diferente. Então, é isso que a gente vê ultimamente. Mas nós somos discriminados. Mas um dia, eles vão entender que nós falamos coisas do dia a dia. Eu me sinto hoje muito livre. Eu não preciso fazer nada porque a maioria do Brasil quer que eu faça assim para me sentir bem. Eu tô um pouco me lixando, cara, porque a maioria do Brasil é religiosa. Alguém chegou para mim e disse: Anthony, você tá no YouTube, mas você não vai crescer muito no YouTube não, sabe por quê? Você é muito inteligente, fala bem, mas você não vai crescer porque o Brasil é mais de 90% religioso e não vai se inscrever no seu canal, não vai aceitar o seu canal. Eu tô um pouco me lixando, cara. Eu quero viver uma vida de liberdade em mim, mental. Eu quero saber quem é que tá concordando, discordando de mim. Tô tão feliz assim. Se um só concordar com algumas coisas que eu falei e me ajudar, pra mim já é ótimo. Eu não tô sozinho e tem muitas pessoas. Meu canal tá chegando aí a 6 mil inscritos. 1 milhão de visualizações. Eu não pensava isso. Eu agradeço a você que me ajuda. Agradeço demais. É por você que eu tô aqui. Cada vídeo que faço é por isso. Então é isso. Eu estava em um mercado. Eu fui fazer uma compra no mercado. E tinha uma fila bem grande. Mercado próximo aqui. Mercado bom para comprar. Gente boa. Mas a dona do mercado é extremamente religiosa. Ela não sabe que eu sou ateu. Ela permite tudo que é religioso entrar lá no mercado e pregar o que quiser. E no momento que eu estou na fila, chega um cidadão com os folhetos, uma Bíblia na mão, e pediu permissão a ela. Ela não estava no caixa, porque ela é proprietária. Ela estava do lado, assim, no tipo um escritório. Eu posso entregar uns folhetos aqui? Pode sim. Eu vi quando ela disse a palavra de Deus tem que ser aceita em qualquer lugar. Pode levar. E eu na fila. Tá bom. Aí o cidadão chega na fila e olha, olha, aceita Jesus como Salvador, porque tudo vai mudar na sua vida. Toma aqui esse folheto, a igreja é em tal lugar, tal rua, o culto é tal hora, vai lá. Olha, aceite Jesus como Salvador, que Jesus está voltando. Aceita. Ele vai chegar em mim daqui a pouco. Vai chegar em mim. Aí quando chegou em mim, ele disse: Jesus, você já é religioso? Eu falei: não sou. Só que ele nem sabe, porque uma coisa é se dizer não sou religioso, outra coisa é dizer eu sou ateu. Presta atenção. Quando você diz eu não sou religioso, para eles tudo bem, passa batido. Mas se você dizer eu sou ateu, chama logo a atenção. Eu na minha. Toma aqui um folhetozinho. Pegou um folhetozinho assim. E a igreja é em tal lugar, visite a igreja, Jesus está voltando, não fique sem Jesus, Jesus é bom, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Eu falei: tá. Eu falei: Jesus, que você está pregando, quem é? Quem é ele? O teu Deus que você está pregando é quem? É Jesus aqui da Bíblia. Calma, amigo, eu só estou perguntando porque eu sou representante de um produto meu de estofados. E quando eu vou mostrar um produto a um cliente que não conhece o meu produto, eu tenho que dar a descrição do meu produto e dizer o que eu uso. Então é o seguinte, eu não sou religioso, falei logo para ele, não acredito em divindades, respeito as pessoas aqui da fila que acreditam, respeito, nada contra, não acredito, já fui disso, não tive bom êxito,
E eu nunca conheci esse Jesus. Só a história de um livro de 2000 anos que morreu numa cruz lá em outro país. Em outro país que ressuscitou. É tudo história. Eu não tenho certeza nenhuma. Então, se o senhor é representante dele, eu queria que o senhor mostrasse alguma coisa dele para me convencer que ele é bom mesmo. Aí a vida, aquela coisa... Não, aí o senhor tá querendo me apresentar o Deus de Baruch de Spinoza. Já ouviu falar de Baruch de Spinoza? Agora o senhor vai lá assim, Deus segundo Baruch de Spinoza, que é um Deus que age dentro da natureza, que é um Deus que não força ninguém para igreja, para templo, para lugar nenhum. Na verdade é um Deus também criado por Baruch de Spinoza, que é um cidadão. Ele criou esse Deus como se fosse uma forma de crítica, não? Já que todo mundo está apresentando Deus disso, Deus daquilo, então eu vou criar um para mim do meu jeito. E criou um Deus segundo Baruch de Spinoza, que é o melhor, né? É o melhor. Só que não faz nada por ninguém, é tudo mental também. Aí ele, não, eu não conheço não, eu conheço o meu Jesus. Eu digo, não, se o senhor conhece o seu Jesus, eu queria que o senhor me desse uma característica dele. Eu na fila, ele ali. Aí ele, não, mas você não acredita, não adianta. Eu digo, meu amigo, quando você apresenta um produto que você não tem a descrição do produto para mostrar a cor, o tamanho, como é, o que fazer, o que esse produto faz, para mim é uma propaganda enganosa. Então você está apresentando um folheto de um produto de 2000 anos que ninguém tem certeza, para conhecer uma igreja que vai falar do mesmo produto sem ninguém ter certeza e não pode provar nada. Então pega seu folheto, peguei e devolvi, pega seu folheto e dá para quem acredita no que o senhor está falando. Eu não acredito nisso. Aí ele ficou, como é que pode? Aí eu ouvi ele falar, a pessoa não acredita em Deus, tá vendo, irmão? Aí falou pro um da frente, tá vendo, irmão? É por isso que é bom a gente fazer esse trabalho, irmão, porque sempre a gente vai encontrar um desse jeito, e eu quieto. E aí vai. Cara, ainda saiu falando mal de mim. Aí, ó, já pensou? A gente tem que estar preparado. Ou seja, o nosso povo, ele vive isso. E as pessoas concordam, acreditam, porque todas essas pessoas são portadoras de um medo. Mas é um medo tão absurdo que foi colocado desde a infância, tão absurdo, que a pessoa não consegue aceitar uma outra versão na vida. Porque se aceitar, é como se fosse uma destruição total na vida dela e da família. Por exemplo, quando eu tomei aquele susto, entrei no mundo racional e entendi que religião sempre me enganou e que isso é uma farsa na face da terra. Logo, os primeiros meses, 2, 3 meses, não foi fácil a me adaptar no mundo racional. Porque ainda tinha um certo medo. Será que eu tô certo? Será que eu não tô me precipitando? Será? Mas quando eu fui me adaptando e fui entendendo e fui conhecendo, eu pensava o seguinte, se Deus existir de fato e eu continuar desacreditando, eu não vou durar um ano nesta terra. Porque aí veio uma chuva de profetada contra mim, porque é isso que eles querem. Vindo de família, de pessoas da família, da família, principalmente amigos, pessoas de igreja que diziam que acreditavam em mim, profetada, profecia de morte. Teve dele de me dar 15 dias, ó. Em 15 dias, se você não voltar, você vai descer a tumba fria, ainda disse assim, a sepultura. E aquilo ali me intimidou um pouco, disse, não, vou em frente, vou ver se isso é verdade mesmo. Profecia de 15 dias para morrer, de um mês, tempo do Covid-19, deve dele dizer assim, olha, você vai pro leito, você vai ter Covid-19, na hora que você estiver lá, sem poder respirar, Deus vai me enviar algum sinal para você entender que ele é Deus. Resumindo, quem foi a pessoa. Eu já contei essa história aqui. Eu cheguei na loja onde a pessoa trabalha, perguntei, está no hospital, por que Covid-19? Eu de máscara, todo mundo de máscara. E foi. Quando voltou, né, porque conseguiu imunidade forte, conseguiu se recuperar, torci para se recuperar e torço para sempre estar aí bem, não torço pela morte de ninguém. Quem torce pela morte das pessoas são esses profetas, para ver se cumprir esta palavra que não tem sentido de um Deus que não tem piedade pelas pessoas. Eles dizem que tem, mas não tem. E quando ele chegou, eu olhei para ele assim, você é meu amigo, lembra da profecia que você deu para mim? Lembra de mim? Lembro.
Você falou que eu ia pro leito. Aí sabe o que foi que o infeliz falou pra mim? É, mas é porque Deus preferiu transferir pra mim, porque eu tô mais preparado do que você. Cara, tudo isso, e eu já contei essa história aqui num vídeo passado. Então é o seguinte, não com tantos detalhes, mas essa é a situação do povo brasileiro em religião. A religião, ela faz você viver como se você fosse especial. Não, você é especial. Quando você está pregando a palavra ali, aquela palavra deste livro mágico, da Bíblia, do conto do vigário. Não, você ali é o santo. Você ali é aquele que não, agora eu sou perfeito. Deus me lapidou. Eu sou agora justo. Ele é justo, ele não peca mais. Ele diz que não. Ai, mas às vezes eu peco, vou lá, peço perdão, mas no fundo ele é melhor do que todo mundo. Ou ela. E esse egoísmo que é colocado na mente dessas pessoas vai fazer a pessoa fazer o possível para segurar isso e torcer contra. A mente do nosso povo está programada para isso. Programada para isso porque nós temos mais religiosos no Brasil do que ateus e agnósticos, do que pessoas racionais. E isso faz a pessoa viver no engano até o último dia da vida. Esse foi mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade, foi uma reflexão e com certeza eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo.